Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste como me amastes a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amastes antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amados irmãos e irmãs, nós devemos nos sentir muito felizes porque Jesus orou por nós. Jesus não só orou pelos discípulos, como é continuidade do Evangelho de ontem, nesta semana em que a igreja reza pela unidade dos filhos, a unidade dos cristãos, saber que Jesus orou por mim, para que eu permaneça firme, para que eu permaneça na comunhão com Ele e, consequentemente, na comunhão com o Pai, porque Ele e o Pai formam uma unidade perfeita, são uma unidade perfeita. E é nesse olhar para Deus que nós vamos encontrar um sentido para a nossa própria vida, para a nossa própria fé. Fazemos parte de uma igreja, somos a igreja de Cristo. Igreja esta que desde o primórdio, desde o começo, vem lutando para permanecer nesta unidade com Deus. Sobretudo na unidade da fé, na unidade, de um só batismo e de um só Deus, de um só Senhor. O próprio Jesus, na sua vida pública, enfrentou várias dificuldades de oposição, de rejeição. Os apóstolos também sofreram a mesma coisa. E Paulo, como nós ouvimos na leitura de hoje, também sofreu a mesma coisa. Perseguição, rejeição, distorção daquilo que Jesus havia feito, havia realizado. Então, olhando para esta oração de Jesus, pedindo, rezando pelos discípulos e por todos nós, para que nós permaneçamos unidos a Deus, é momento de nós revermos a nossa vida de fé, a nossa vida de comunhão com Ele. Como estamos vivendo a nossa fé? Cremos realmente que Jesus veio do Pai e que Ele está junto do Pai e que é dele e do Pai que o Espírito Santo foi derramado sobre nós, que é em nome dessa trindade que eu fui batizado, que eu fui mergulhado nesta vida divina, de que eu faço parte desta vida divina, a qual o destino já está reservado
estar junto com Ele à direita do Pai, porque Ele pede isso, que eles estejam aonde eu estiver. Quer dizer, desta ligação, dessa comunhão profunda que nós temos com Deus, com a pessoa do seu Filho, que Ele que nos revelou o Pai, ninguém viu o Pai, mas Ele nos deu a conhecer o Pai, nos deu a conhecer o seu amor, daquela ideia de um Deus carrancudo, de um Deus que pune, de um Deus que quer eliminar, como muitos têm. Ele nos mostra a imagem de um Deus amor, de um Deus que tem compaixão de nós, de um Deus que quer o nosso bem, de um Deus que quer que nós vamos orar na casa dele, porque foi de lá que nós saímos. Mas o pecado que entrou no coração do homem o dividiu, o distanciou. E as divisões, meus amados irmãos, não tem outra causa senão o próprio pecado, que distorce o entendimento de Deus, que distorce a palavra de Deus, que distorce a nossa vida. Porque o papel do inimigo nosso e de Deus é esse, é distorcer. Por isso que se chama diabo, que causa divisão, ou Satanás, que causa confusão. Não tem clareza, não dá clareza nas coisas. Basta ler a Bíblia que nós vamos ver como que a estratégia do inimigo com o primeiro casal humano para fazê-los pecar. E a estratégia dele não mudou. Mas que nós precisamos ficar atentos nos dias de hoje, em pleno século 21. Saber que esse Jesus, que veio para nos redimir, que veio para nos salvar, orou por nós, para que nós permanecêssemos firmes na fé. A igreja da qual fazemos parte vem desde o princípio cuidando e zelando desta fé, para que nenhum pensamento, para que nenhum espírito contrário distorça o entendimento, a compreensão de quem é Deus, de quem é Jesus e a força da sua palavra de transformação. O que Jesus revelou a nós é a palavra do Pai, essa palavra que traz vida. E quando a gente distorce as coisas, ela não produz o efeito que devia produzir, ou o entendimento que devíamos ter. Por isso a igreja, ela sempre foi zelosa nesse sentido, da sua doutrina, do seu ensinamento. Porque ela não criou nada, a igreja, ela recebeu de Deus. Ela recebeu de Jesus essa missão de conservar na integridade o anúncio do Evangelho. Os apóstolos fizeram isso, Paulo muito mais ainda. Paulo brigou, Paulo, ele em nenhum momento ele se desanimou de instruir a comunidade, de falar à comunidade, de exortar a comunidade para que permanecesse firme na fé e que não abandonasse essa fé. Basta ler, seguir a liturgia dessa semana e vocês vão ver o esforço de Paulo no sentido de que a comunidade permanecesse fiel. Porque é muito fácil se desviar para a direita ou para a esquerda. É muito fácil distorcer o entendimento das coisas. Porque o coração nosso está ferido pelo pecado. Mas se nós permanecermos na comunhão com Deus, na comunhão com Jesus, quer dizer, se nós permanecermos numa vida de oração, numa vida de escuta, atenta ao que Deus fala para nós, na escuta atenta do ensinamento da igreja, nós vamos ter o entendimento e vamos cada vez mais criar esta unidade, esta coesão com Jesus e com o Pai. Porque é da união nossa com Cristo e com o Pai que nós mantemos a nossa igreja unida, que nós mantemos a nossa comunidade de fé perseverante e ajudamos os outros. Jesus faz questão de mostrar esta comunhão, essa intimidade dele com o Pai, do Pai com ele, e também ele estabelece essa comunhão com os seus discípulos, com aqueles que creem nele, com aqueles que o aceitam como seu Salvador e como seu Senhor. Sim, Ele está conosco e nos leva para junto do Pai e traz o Pai para nós. E
e nessa ponte de amor, de comunhão, de unidade, Ele vai redimindo e trazendo as pessoas para junto do Pai e vai habitando com eles. E assim forma-se a Igreja de Cristo. A Igreja é santa e pecadora, porque Jesus Cristo está com ela. E Ele não deixa que o pecado prevaleça sobre ela. Por isso Ele está constantemente purificando esta Igreja, purificando o nosso coração. A nossa própria vida cristã faz entender isso. Nós estamos sempre no confessionário, libertando de nossos pecados, de nossas faltas, para nós estarmos, em comunhão com Deus, para não ter nenhum empecilho, nenhuma dificuldade que nos una a Ele. Assim é a caminhada da igreja, assim é Cristo no meio de nós, nos purificando e nos levando, para essa comunhão mais profunda com Deus. Rezar pela unidade dos cristãos é tomar consciência de que eu faço parte dessa comunhão. Eu faço parte dessa vida divina que nos foi dada por Jesus na sua entrega, na sua morte, na sua ressurreição. Que Pentecostes venha, de fato, dar um impulso novo à igreja, à comunidade cristã, e que nós nos abramos ao Espírito Santo e nos deixamos ser cheios do Espírito Santo, para que a nossa vida realmente comunique ao mundo, esse amor de Deus, essa comunhão de Deus. O próprio Jesus insiste para que o mundo reconheça, que eu estou em vós e que vós está em mim, e creiam. Nós somos os sinais. Nós somos as testemunhas desse Deus. Por isso que Ele insiste tanto nessa perseverança de estarmos unidos e ligados a Ele, e pede ao Pai que nos conserve nessa graça, nessa comunhão, e nos livra sempre de todo perigo e de todo mal. Que assim seja, amados irmãos, que nesta semana de oração pela unidade dos cristãos, nós sejamos aqueles que contribuem para a unidade, não aqueles que contribuem para a divisão. A divisão é inimiga da unidade. Por isso vamos trazer e pedir a Deus que cada pessoa se abra a esta graça do Espírito, para que a igreja atinja essa unidade plena e o mundo veja esse testemunho e volte a crer em Deus. Que assim seja. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.